E mais um daqueles jogos que dá pra gente ver como que o futebol não é lógico, né? Acho que na pior atuação do Goiás de desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro, se você pegar até mesmo nas derrotas contra o São Paulo, Internacional, atuando longe de Goiânia, o Goiás não jogou tão mal como no jogo de hoje, né? Contra o Vasco da Gama. Porém, o mais importante no atual momento e no atual cenário, jogando fora de casa, um primeiro tempo tenebroso também por parte do Goiás, os 3 pontos valiam a pena acima de qualquer coisa, né? Porque o Goiás conseguiram respirar dentro da zona de abaixamento. Então, assim, não dá para dizer nem descartar nenhum dos dois lados. A euforia, a felicidade, com toda certeza, de conquistar esses 3 pontos, essa vitória que alivia bastante a sequência de trabalho, o começo também do Armando Evangelista à frente do Goiás, mas prova que o time é muito fraco, o rendimento foi muito abaixo do esperado das últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O Goiás precisa sim se reforçar demais para a sequência da Série A, se quiser permanecer na primeira divisão. Mas nesse atual momento, no atual cenário, o mais importante foi sim os 3 pontos. Diferentemente dos jogos, principalmente, né, contra o Internacional fora, o próprio São Paulo, onde o Goiás levou um gol no finalzinho, jogando muito bem, eu só não colocaria esse desempenho de hoje no geral, tá? Tanto na defesa quanto também no ataque, mas o lado da sorte também vale, conta muito no futebol. Eu acho que o Goiás hoje ele só não jogou pior do que aquele segundo tempo contra o Palmeiras na Serrinha, mas de restante dá pra dizer que, olha, sinceramente, foi um desempenho triste, no jogo é feio demais de se ver, mas, como eu falei, não tem como você trocar isso por um empate ou uma derrota, onde dá para dizer que o Goiás levou sim muita sorte na primeira etapa. Quero conversar aqui com vocês o que foi esse desempenho esmeraldino, quais mudanças para a sequência do ano, as primeiras impressões também do técnico Armando Evangelista e, como eu falei, não tem como a gente comemorar resultado, digamos assim, atuação bonita, não é isso, a gente tem que comemorar os 3 pontos e hoje, graças a Deus, deu certo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Também vou deixar o link do nosso apoiador do canal, que é a RT Facas, para você adquirir uma linda faca personalizada do maior do Centro-Oeste. Tem copos térmicos também, kit churrasco e muito mais personalizado com o maior do Centro-Oeste. Você também pode fazer uma personalização com qualquer outra coisa do seu gosto, como por exemplo a sua profissão, um hobby que você gosta, o seu carro, uma marca, qualquer coisa você pode fazer com o nosso parceiro aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado, tanto do Instagram, para você observar vários modelos, né, disponíveis lá na RT Facas, quanto também do WhatsApp. Já vai lá, fala com o Roberto, avisa que você veio aqui pelo YouTube do Goiás News para garantir um preço especial. Lembrando, com entregas da RT Facas em toda a Goiânia e região metropolitana e envios também para todo o Brasil. Então bora lá, né, começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa vitória, a principal, a mais fundamental do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, porque em um cenário de derrota o Goiás iria encravar dentro do Z4. E é isso que eu venho falando aqui várias vezes, em vários vídeos que eu gravo para vocês aqui durante a semana. O Goiás tem que ficar nessa situação. É incômodo assim, você mesmo vencendo, não saindo da zona de rebaixamento. Hoje o Verdão chegou a 11 pontos conquistados, tem um a menos do que o Cuiabá, que é o primeiro fora da zona, mas pelo menos embolou com todo mundo. O Cuiabá tem 12, o Corinthians tem 12, o Bahia tem 12, o Corinthians tem 13, o Santos tem 13 e o Cruzeiro com 14. Então embolou tudo ali. Uma vitória, o Goiás já consegue dar esse salto a mais. E de uma eventual derrota, o Goiás fincaria ali dentro do Z4, como por exemplo está atualmente o Vasco da Gama, com 6 pontos de distância. Então, de resultado, foi o principal do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, eliminando um concorrente direto, pelo menos nesse atual momento, e conseguiram dar uma respirada próximo ali de escapar, né, da zona de rebaixamento. Então, do resultado foi extraordinário. Não tinha como ser melhor a atual rodada pelo lado do Goiás, até mesmo porque todos os concorrentes perderam, né? O Coritiba perdeu em casa, o Vasco da Gama também, o América Mineiro levou a virada do Grêmio, o Cuiabá também perdeu em casa jogando contra o Botafogo. Então, somente o Corinthians e o Bahia dos resultados negativos nessa rodada, e o principal, o Goiás fazendo a sua parte. Porém, a gente não pode tampar o olho, igual eu falei. Eu como torcedor também não posso chegar aqui e não comemorar uma vitória porque o Goiás não jogou bem, não existe isso, né? Os 3 pontos, a vitória é o auge do futebol, a gente deve sim comemorar bastante, mas também do mesmo jeito a gente não pode tampar o sol com a peneira, porque o desempenho do Goiás foi terrível hoje. Dá pra dizer que, cara, nem a defesa não foi bem, porque o Goiás levou muita sorte de não ter levado um gol, né? Tomado um gol no primeiro tempo. No segundo, as coisas ajeitaram um pouquinho mais, o Goiás ficou mais compacto, os jogadores próximos uns dos outros, até tinha um escape, uma boa
ideia do Armando Evangelista, né, utilizando os dois laterais, tanto o Sander pela esquerda, quanto também o Maguinho pelo lado direito. Então, como eu sempre falo aqui para vocês, não é deixar de comemorar a vitória, mas se o Goiás hoje tivesse empatado ou perdido, eu estaria falando no vídeo de hoje exatamente o que eu vou falar, do erro de posicionamento, do erro da montagem do elenco. O Goiás tinha 2 jogadores amarelados, tanto o Morelli quanto o Zé Ricardo, e não tinha nenhum volante no banco de reservas, mesmo tendo 12 jogadores no banco. O Goiás não tinha nenhum volante para o jogo de hoje no banco, né? Então, assim, são vários erros, sabe? Um elenco que é, assim, muito frágil para a disputa do Campeonato Brasileiro, e acho que seria muito cruel da minha parte se aquela bola do gol do Vasco tivesse entrado e sido validado no primeiro tempo e o Goiás perdesse o jogo, eu chegar aqui e mudar totalmente o discurso por conta de um gol do Morelli também decisivo, é óbvio, faz muita diferença para o Campeonato Brasileiro, para a recuperação do Goiás, mas eu não posso vir aqui e mentir para vocês, na minha opinião, sobre o desempenho. O time de hoje, de fato, não encaixou. O mais importante, volto a dizer, são os 3 pontos e essa sequência, que é sim muito difícil, né, fora de casa, mas é muito mais fácil você trabalhar com o resultado ao seu favor, e com toda certeza agora com o Armando Evangelista chegando no comando, essa vitória, a primeira, tirando, né, esse peso das costas contra o Vasco da Gama por 1-0, vai ajudar bastante. Mas no primeiro tempo, especialmente, no segundo não dá nem para dizer que o Goiás, assim, se impôs ou que teve uma grande mudança, até porque nem tinha peças no banco de reservas para fazer isso, né? Pra gente ver o quão frágil é esse elenco do Goiás. Mas pelo menos o Vasco, ele cansou e o Goiás fez o certo, mesmo em linhas tortas, né? O Goiás começou levando muita pressão do Vasco, mas a gente já sabia desse cenário, inclusive já cantei essa pedra aqui pra gente pelo menos umas 3 vezes aqui no canal. Se eu não falei no canal, eu falei aqui com meu irmão, falei na casa. O Goiás vai ganhar o jogo de hoje, porque a pressão em cima do Vasco era muito grande. Então o Goiás, ele tinha que fazer o inteligente, não levar o gol cedo, segurar o primeiro tempo, aquele gol do Lucas Alves. Se o Goiás faz o gol ali, eu tinha essa total certeza que venceria o jogo também. Não aconteceu. Volta para o segundo tempo, sofrendo também um pouco de ataques, mas muito menor do que aquela pressão absurda do Vasco no começo do primeiro tempo. Pro segundo, ajeitou um pouco mais, os volantes ficaram mais próximos, o Vasco, que correu demais, cansou também e sentiu a pressão da torcida em cima ali do ouvido, né? Isso com toda certeza faz diferença. Então o Goiás, ele pelo menos nesse ponto foi esperto, mas no geral, cara, não gostei. Não gostei do Goiás na saída de bola, não gostei na marcação, não gostei no ataque. Realmente hoje eu não gostei de quase nada do Goiás, exceto tudo o mais importante, que é a vitória. Então, como eu tô falando pra vocês, eu não posso chegar aqui e desmerecer uma vitória porque o Goiás jogou, mas jamais farei isso, tá doido? O resultado é o mais importante. Mas também olhar isso e que tá tudo certo, que a diretoria agora pode sentar no sofá e ficar tranquilo, porque não precisa de reforço, estará cometendo um grande erro. Para falar aqui um pouco mais sobre a partida, um primeiro tempo do Goiás, onde o Verdão não conseguiu, não teve a bola, perdeu todas as jogadas da segunda bola, né, ali no meio de campo principalmente, a saída de jogo muito mal, principalmente com o Zé Ricardo, né, no meio de campo, perdeu muita bola por ali, deu sorte de não ter levado o gol, perda da bola aérea, até mesmo o Tadeu, que salvou em alguns lances, né, errou no primeiro tempo. Então, assim, aquele típico jogo que, se não fosse o dia do Goiás hoje, poderia ter saído do primeiro tempo levando 2-0, 3-0, seria um resultado até justo pelo que o Vasco criou no primeiro tempo. Então, assim, um cenário de 2-0, o Goiás basicamente perdeu o jogo no primeiro tempo, seria o mais provável, se tudo não desse certo hoje pelo lado do Goiás. E que bom, porque o futebol também tem disso, né? Às vezes é só a gente que sofre demais, nossa, o Goiás jogou bem demais hoje e não conseguiu a vitória. Às vezes acontece pro outro lado também. Sobre as principais oportunidades, a escalação, né? Vou começar aqui falando sobre um princípio tático. Como eu observei, no ataque, principalmente o Diego Gonçalves não conseguiu render. O Palácios no primeiro tempo não foi aquele homem que a gente esperava, né, de cadenciar o jogo, de distribuir bem as jogadas pelas laterais, como por exemplo ele fez muito bem nos jogos contra o Fluminense e também o Cuiabá, no estádio da Serrinha. Hoje o Palácios muito mais discreto no primeiro tempo. No segundo, ele ativou aquilo ali dele, principalmente pelo lado direito, né, onde o Guilherme Marques também entrou por ali, até conseguiu umas escapadas a mais. Mas no primeiro tempo, eu observei que o Goiás ficou muito preso na marcação, não conseguia sair jogando e os jogadores estavam muito distantes um do outro, principalmente os laterais com o volante, algo que pouco acontecia nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Goiás muito desatento também, teve pelo menos 2 vezes que o Vasco bateu faltas rápidas, né? E o Goiás parado ali em cima da marcação, perdido demais, teve defesaça do Tadeu, bola na trave, o Sander tirando em cima da linha. De fato, hoje deu sorte demais, mas não dá pra dizer nem que a defesa foi bem, porque o Goiás errou muito defensivamente, o meio de campo também nem defendeu direito, nem atacou. Eu acho que o Morelli foi o melhor nesse quesito, principalmente de
Eu diria que até intensidade, não é nem pelo gol dele não. O Morelli ele começou o jogo caindo ali mais como um jogador pelo lado direito, né? Aí deixava o Sander juntamente com o Diego Gonçalves e o Palacios caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, mas não funcionou. Essa parte de criação do Goiás tentava a saída de bola com o Sander, mas sempre parava ali na forte marcação também do Vasco da Gama na região do meio de campo. Então o Goiás começou muito pressionado, encaixotado pelo Vasco da Gama, que sempre conseguia boas jogadas. Dá pra dizer que a primeira vez, você vê o tanto que foi difícil, né? A primeira vez que o Goiás conseguiu pegar a bola, rodar ela, dar 3, 4 toques, chegar próximo da área do Vasco, aconteceu com 11 minutos de jogo, né? O Goiás demorou 11 minutos e o primeiro chute em direção, uma tentativa de chute ao gol, aconteceu aos 21 minutos, um cruzamento do Diego Gonçalves e uma cabeçada baixa do Matheus Peixoto. Então nisso o Vasco retomava muito bem a bola do Goiás, criava muitas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, né, de defesa do Goiás. Eu acho que o Sander fez até uma boa partida, beleza? Eu acho que ele teve muita intensidade, muita vontade, bom nas antecipações, estava ligado no jogo. O Bruno Melo foi mal pra caramba na zaga, pelo menos a minha interpretação. Ele não foi bem como zagueiro. Deu ali um espaço, acho que foi o Ryan, né, garoto do Vasco, que saiu na cara do gol. Se não fosse o Morelli travando aquele bloqueio, o Tadeu teria bastante dificuldade. Então o Goiás ele estava meio que desligado. Até nessas faltas, né, o Goiás ele meio que se perdia no jogo. O Vasco, aquela intensidade toda do começo da partida, levou muita vantagem. Ainda bem que essa correria do Vasco acabou cansando o próprio clube carioca, o time carioca, no segundo tempo, onde o Goiás até conseguiu levar uma vantagem. Não por grande superação técnica, tática, não foi isso. Dá pra dizer que o ritmo abaixou muito, o Vasco começou a se sentir muito pressionado e errar também, principalmente nas suas criações de jogadas, né? Então, outro ponto também que eu observei, ainda nesse mesmo momento da partida, quando o Goiás começou a ter muita dificuldade na criação de jogadas, porque tentava só o Matheus Peixoto lá na frente. Eu vi muita gente falar, mas o Matheus Peixoto tá muito preguiçoso e tudo mais. Eu acho que ele até tenta, ele dá um carrinho, ele tenta tomar a bola, ele tenta um cabeceio, mas não adianta. Se você jogar igual o Goiás estava fazendo, contra 3 zagueiros, 2 laterais e um volante do Vasco, só para o Matheus Peixoto sozinho, e o Goiás sempre perdendo a segunda bola, não tinha centroavante ali nenhum que conseguia fazer aquela parede, né? Então ele até tinha uma cabeçada, mas dos dois lados, tanto quando a defesa do Goiás tirava a bola ali num balão do Vasco, ou quando a zaga do Vasco retomava essa bola em cima do Matheus Peixoto, não tinha o meio de campo, os laterais, os pontas do Goiás não conseguiam recuperar essa bola. Então a bola sempre voltava para o Vasco, né? Foi um momento muito difícil, muito delicado do Goiás na partida. A partir daquele momento, né, como eu falei, o William Oliveira, dentro dessa dificuldade, ele abaixou entre os dois zagueiros para tentar fazer essa saída de jogo, principalmente com alguns lançamentos. Isso nem durou muito, mas é uma estratégia que eu já vi o Armando Evangelista, né, lá no Arouca também, ele fazia bastante isso. Com a dificuldade de criação, ficava ali, acho que é o Davi Simões, né, acho que é esse o nome do jogador do Arouca, que ele ficava à frente dos dois zagueiros para fazer essa saída de bola um pouco mais qualificada. Até o Lucas Alta, né, que é tão bom nisso, ele ali logo no comecinho da partida dá um recuo estranho, né, aos 2 minutos ali pro Tadeu, que tem que soltar aquela bola para frente. Caramba, até agora eu não acredito como que o Goiás não levou o gol naquele momento, né. Teve outras chances também com o Vasco da Gama, até mesmo o próprio gol, né, aos 25 minutos. O Goiás perde na cabeçada 2 vezes em uma bola parada, né, que ali não poderia acontecer. A sorte do Goiás é que o próprio Andrei estava um pouco na frente do Sander, né, ali pelo lado esquerdo também. Após a consulta do VAR, acaba anulando o gol. Eu não gosto desse tipo de anulação, entendo a regra, mas na minha avaliação, tanto o gol do Vasco quanto também o do Goiás, do Lucas Alto, agora eu falo mais sobre ele, não deveriam ser anulados. Não pela regra, não é isso. Hoje acho que eles fizeram até bem. Eu ainda não consegui ver que o Lucas Alto estava na frente do Diego Gonçalves no momento da bola, mas eu vi o pessoal comentando que tem uma imagem que dá pra ver que o Diego Gonçalves de fato estava atrás do Lucas Alter. Acho difícil, né, porque na transmissão não mostrava o momento exato quando o Sander batia na bola e na hora que o Diego Gonçalves encostava nela, parecia que o Lucas Alter estava um pouquinho atrás. Mas enfim, eu não gosto dessa ideia de que se o jogador tiver qualquer pontinho à frente, ter que anular o gol. Eu também sei que se mudar essa regra, se falar até 1 centímetro, até o mesmo corpo, se tiver uma parte do corpo interligada com o jogador, ainda assim não vai estar impedido. Acho que ainda daria mais pano para manga, né? Ainda mais interpretação e seria mais difícil de aplicar a regra. Mas eu não gosto de tudo que é gol. Eu, por exemplo, eu nem comemorei o gol do Goiás, para ser bem sincero, no primeiro tempo, porque eu sabia que ia anular. Se não fosse no escanteio, no cruzamento, aquele bate-bate, a mão, qualquer coisa, eu nem comemorei, porque a chance de anular é muito grande. Olha que eu nem vi nada de irregular, mas o VAR, ele acabou fazendo isso com o futebol. Não gosto dessa ideia de sempre ser um vilão, procurar os mínimos detalhes para anulação, mas pelo menos hoje
a regra foi bem executada para os dois lados, né? Depois disso, né, o Goiás, depois que levou o gol, ainda assim não consegue sair. O Puma Rodrigues também, o uruguaio do Vasco, fez um bom primeiro tempo, no segundo foi muito mal. Tem um bom cruzamento na linha de fundo aos 27 minutos. A zaga do Goiás tenta um corte, não foi bem ali o Bruno Melo no lance. O Tadeu acaba conseguindo pegar. Aos 28 minutos, o Sander ele começa a aparecer um pouco mais na frente, até tentou a finalização, foi bloqueado. O William Oliveira tenta o rebote, mas acaba chutando para fora. O William Oliveira que basicamente jogou quase que a partida inteira com um cartão amarelo. O Goiás fazendo muitas faltas nessa saída de jogo, principalmente com o Zé Ricardo, né? Teve ali aos 37 minutos, onde ele meio que acha que sofreu a falta, prende a bola com as mãos e para no lance. Inclusive naquela mesma jogada, o Goiás não fica atento e o garoto, né, o atacante, o Ryan, sai cara a cara com o goleiro Tadeu e o Morelli consegue ali fazer um bloqueio espetacular, né? Corre pra caramba, dá aquele bloqueio e consegue salvar. Aos 40 minutos, o Tadeu sai mal no cruzamento para dentro da grande área, o Sander tira quase que dentro do gol, mais uma vez que o Goiás teve sorte. Teve a bola na trave também do Marlon Santos, né? Do Vasco, ele pega ali de direita um chutaço. A bola de novo explode na trave e o gol anulado do Verdão também aos 45 minutos. Então assim, naquela hora do gol parecia inacreditável, né? O Goiás que sofreu durante todo o primeiro tempo, fazer um gol já nos minutos finais seria inacreditável, né? Por aquele atual cenário. Mas como falei, o Goiás não mereceu no primeiro tempo sair com uma vitória. Acho que até o 0 a 0 ficou, meu Deus do céu, de bom tamanho, mesmo com um gol anulado, né? Que sempre é muito decepcionante ali no finalzinho do Lucas Alter. Mesmo assim, o time não conseguiu ter saída de bola, perdeu todas as segundas jogadas, né, ali no meio de campo, principalmente no jogo aéreo, saída de jogo muito mal, bola aérea, cara do céu, foi terrível o primeiro tempo do Goiás. Ainda bem que funcionou com algumas pequenas mudanças para o segundo tempo, pelo menos o time foi mais inteligente nos 45 minutos finais. Indo para o segundo tempo, eu esperava o Goiás voltando a ter mais um pouco a posse de bola. Não precisava ter aquele domínio todo, mas pelo menos o que a gente já sabe que é capaz. Por exemplo, com o Morelli, com o Palácios, até mesmo o Sander, o Maguinho sendo surpresas pelas beiradas. O Goiás consegue pelo menos controlar mais o jogo, ter um pouco mais de calma. Não precisava aquele tanto de balão, tanto para o Diego Gonçalves ou para o Matheus Peixoto, né? No primeiro tempo, onde basicamente o Palácios ficou nulo, porque não tinha função para ele daquele tamanhozinho. O Goiás não conseguia sair jogando, rotando a bola entre os meio-campistas, os laterais, a bola passando, por exemplo, no Diego Gonçalves, não chegava, no máximo vinha até o Sander, ele dava um toquinho pro Diego Gonçalves e já era bloqueado. Pro segundo tempo, mesmo sem alterações, porque o banco de reservas do Goiás é de dar medo, né, para qualquer um que assiste. Hoje mesmo, igual eu falei, tanto o Morelli quanto o Zé Ricardo, eles estavam amarelados e o Goiás, com 12 jogadores do banco de reservas, não tinha nenhum volante. Aí eu pergunto, por que o Simeone, garoto da base, não foi relacionado para esse jogo? Beleza, tem um campeonato goiano sub-20, mas o jogador da base ele tem que jogar no profissional. Para o segundo tempo, o Goiás ele muda um pouquinho só. O time ele fica mais próximo, mesmo não ter, como pode dizer, não foi uma revolução. Meu Deus do céu, agora o Goiás reencontrou a sua marcação. Não foi isso. Só ficou mais perto. O Sander com o William Oliveira, o Morelli ali caindo um pouco mais pela direita também, juntamente com o Maguinho. E nessa parte ofensiva, o Palácios recebeu mais bolas com a bola, como pode dizer, a bola rasteira, né? Sem ter que disputar de cabeça ou aquela bola toda rebatida. Não, o Palácios começou a receber a bola mais de frente. E os dois laterais, outro ponto também que a gente vê desse time do Armando Evangelista, indo bastante na frente, tanto o Sander pela esquerda, quanto também o Maguinho pelo lado direito. Então eu diria que essas foram as principais mudanças do Goiás. Não dá para dizer que, meu Deus, foi um grande segundo tempo, o Goiás rodou a bola que nem em jogos bons, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa com muita personalidade, intensidade. Não foi isso que aconteceu. Eu diria que foi muito mais desse encaixe do Palácio recebendo mais bolas, do Maguinho com o Sander ficando um pouco mais soltos para ir no comando de ataque, e principalmente pelo lado do Vasco, que assim, errou tudo que tentou. O Vasco não acertou nada no segundo tempo nessa partida de hoje. Ainda bem pelo lado do Goiás. Não acertou cruzamento, finalização, uma que o Pedro Raul teve ali no segundo tempo também. O Marguinho foi fenomenal na antecipação da jogada e a pressão da torcida com 8, agora 9 jogos, né, sem vitórias, 6 derrotas consecutivas, a pressão foi para cima do Vasco, que até começou o jogo tentando fazer aquela pressãozinha com 5, 6 minutos, alguns cruzamentos, principalmente com o Lucas Piton pelo lado esquerdo, mas o Goiás conseguiu afastar bem. E na hora que tinha a bola, diferentemente do primeiro tempo, no segundo conseguia dar sequência. Não era assim, chances claras de gol, que a bola chegava no Matheus Peixoto, não é isso, mas pelo menos o Palácio ele pegava a bola, levantava a cabeça e distribuía o jogo com calma. A bola passava no William Oliveira, passava no Morelli, chegava no Sander, no Maguinho, tentando espetar, colocar velocidade ali pelas beiradas do campo. Então eu coloco essas duas questões.
o acerto do posicionamento, principalmente da marcação, e também na saída de jogo. O Goiás parou de rifar tanto a bola. O Vasco se sentindo pressionado com o apoio da torcida, né, que no segundo tempo a paciência já vai acabando, a bola não vai entrando e deu tudo errado pro Vasco no segundo tempo. O Goiás pelo menos soube explorar isso, não levar o gol muito cedo, esperar, vai passando o tempo. O Vasco cansou muito também por conta daquela grande intensidade nos minutos iniciais do primeiro tempo, e aí a gente poderia imaginar, se o Goiás tivesse uma outra alteração, surgindo algum efeito. E olha, não foi isso, né? Tava um jogo com cara realmente de 0 a 0. Muitos erros de passe, principalmente do Vasco. O Vasco que tentava mais ali pelas beiradas. Aos 12 minutos, o Lucas Alto ele tenta um chute de primeira, e o Goiás até ganha um escanteio naquela jogada. Uma boa finalização também do Maguinho, uma boa tentativa, né? Ele tenta bater aquele rebote da área de frente à grande área, batendo, girando, manda para fora. Mas um primeiro ataque do Goiás. O Pedro Raul ele entra aos 14 minutos e a gente já começa a ficar naquele medo geral, né? Com aquela lei do ex, a bola não chegando de jeito nenhum ali no Vasco. Ele teve só uma chance com uma antecipação espetacular do Maguinho. Esse lance, se eu não estiver enganado, aconteceu aos 36 minutos, né, do segundo tempo. Antes disso, o Goiás ele fica com os dois jogadores amarelados no meio de campo, tanto o Morelli quanto o Zé Ricardo, com 15 minutos do segundo tempo. É uma situação muito preocupante, e sem nenhum volante no banco de reservas. O Sandro e o Maguinho apoiando um pouco mais lá na frente. Entrou também o Lucas Emanuel na vaga do Matheus Peixoto, também não conseguiu fazer nada de diferente. O Apodi na vaga do Diego Gonçalves também, não dá para dizer que surtiu um grande efeito, mas só de você não ter o Diego Gonçalves ali arrastando pelos lados do campo, só de ter o Apodi, que é uma flecha, né, um jogador que qualquer bola chega, já melhorou ali um pouco do aspecto. Mas não dá para dizer que o Goiás teve muita melhoria ofensiva com a entrada desses dois jogadores. Teve uma chance perigosa também do Teixeira, né? Esqueci o primeiro nome dele aqui agora, o atacante do Vasco, fez uma boa partida hoje. Ele recebe dentro da grande área, a marcação dá espaço, ele finaliza. O Tadeu consegue fazer uma grande defesa, espalmando pela linha de fundo. E o Vasco tentava mais nos cruzamentos. Não ficava aquele jogo muito perigoso, como foi no primeiro tempo, mas pela fragilidade da defesa do Goiás, poderia surgir uma bola, aquele bate e rebate. A gente sabe como que funciona esses jogos difíceis fora de casa, mas pelo menos aconteceu pelo lado do Goiás. Aos 28 minutos, uma saída ali pelo lado esquerdo, o Sander recua um pouquinho a bola, o Bruno Melo avança um pouco mais no meio de campo, solta essa bola para o Morelli, consegue carregar, clarear um pouquinho e ter a coragem, a ousadia de finalizar, mesmo de longa distância. O Morelli, que não é um exílio finalizador ou algo nesse sentido, mas tentou. E nessa, o goleiro Léo Jardim do Vasco foi muito lento para a bola. Não dá para dizer que foi aquele frangaço, que peru, que... Não é essa coisa toda não. Mas, obviamente, um goleiro, por exemplo, normal, profissional, defenderia aquela bola sem grandes dificuldades, mas ele demorou demais para cair. Nisso, a bola entrou ali no cantinho direito, né, do goleiro, o Léo Jardim, e o gol do Morelli, o seu segundo, se eu não estiver enganado, nesse Campeonato Brasileiro. Ainda bem. E eu falei isso no vídeo do pré-jogo de hoje, né, que o Morelli poderia ser esse elemento surpresa na parte ofensiva do Goiás. Na hora que você faz um gol, já aos 28 minutos, agora é recuado. Mas eu acho que o Goiás recuou demais da conta. Ainda assim, eu entendo, porque o time não... Pô, é difícil falar, né? Mas o Goiás ele não tinha jogado nada durante todo o jogo. O que poderia ter feito de diferente, a não ser recuado ali para trás, sabe? Eu até não culpo nem o Leandrão, que estava ali no banco de reservas, nem os próprios jogadores. Eu acho meio que um instinto natural. Mas mesmo assim, o Vasco ele estava tão pressionado, tão sem confiança, não acertava nada. Eu acho que o Goiás poderia ter se posicionado um pouquinho mais à frente. Até mesmo teve duas mudanças ofensivas. Entrou tanto o Guilherme Marques na vaga do Palácios e o Mateuzinho no lugar do Morelli, que já estava muito cansado. Então o Goiás ele ficou com o Mateuzinho ali fazendo quase uma função como meia-direita. Até tentou armar um outro contra-ataque, o Palácios também caindo ali por ali. O Guilherme ficando mais responsável por essa saída de bola, tentando um lançamento mais longo, né? Uma espetada por Apodi, mas o time do Goiás ficou sem referências de marcação no meio de campo, né? Com a saída tanto do Palácios, principalmente do Morelli, né? Para a entrada do Mateuzinho. Aos 36 minutos o Vasco tem essa chance com o Pedro Raul dentro da grande área. O Maguinho consegue fazer uma antecipação absurda, né? Ali e mandando para escanteio de novo. O Goiás fica muito recuado. O Apodi leva um amarelo aos 42 minutos e a última alteração, entrou o Sidmar na vaga do Zé Ricardo. Então o Apodi ficou ali mais pelo lado esquerdo, tentando uma outra espetada. Aos 46 minutos, ainda o último lance, né, uma falta de frente à grande área do Guilherme Marques, né, ele tenta dar um carrinho ali, não precisava daquele tipo de lance, quase comete o pênalti. Na cobrança ainda a barreira abre, o Tadeu dá uma sorte danada, né, de ficar ali no meio do gol e pegar aquela bola. Então foi pressão até os minutos finais, mas como eu falei, acho que hoje o resultado é o mais importante do que o desempenho. Então não vi assim grandes mudanças táticas. O que a gente dá para ver de ideias do Armando Evangelista? É um time que
tenta atacar pelos lados. Acho que no segundo tempo isso ficou mais claro, com o Maguinho tentando explorar o lado direito, o Sander também pela esquerda. Em alguns momentos o William Oliveira abaixando ali entre os zagueiros para fazer essa saída de bola. Dá para dizer que até o Guilherme Marques ele fez isso no segundo tempo, né? Naquela hora que a bola caía no Goiás, para não rifar de primeira, o Guilherme Marques ele ficou responsável principalmente por lançamentos. Teve ali uma boa jogada com o Mateuzinho, né? Ele consegue fazer ali uma tabela pelo lado direito. Teve também uma tabela com o Sander, eu não lembro o outro que tabelou com ele, também pelo lado esquerdo, já nesses minutos finais aí de contra-ataques, mas ainda um jogo muito fraco, muito ruim por parte do Goiás. É difícil a gente avaliar ideias táticas do Armando Evangelista, mas algumas pretensões dele acho que já ficou clara no jogo de hoje. Muito fraca a atuação. O Goiás precisa de mais da conta de reforços. Não vou mudar essa opinião minha. Se o Goiás não contratar pelo menos 5 bons jogadores para serem titulares, o Goiás vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se fosse apenas 3 rebaixados, eu até tinha esperança, meu Deus, vai com esse time aí, talvez na última rodada a gente escapa. Mas dentro com esses jogadores, beleza? Grato a todos eles, uma vitória espetacular, mas não tem a menor condição do Goiás jogar a Série A desse jeito, sabe? O ataque é muito pouco produtivo, a defesa também não se encaixa. O Goiás hoje deu uma sorte danada de não levar gols, mas pelo menos tudo deu certo. Como eu falei, não é porque o time não jogou bem que a gente não vai comemorar a vitória, de forma alguma, mas também não é por causa dos 3 pontos que a diretoria tem que se acomodar, achar que não precisa de reforços, ou que pra torcida tá tudo bem. Agora não é assim, a gente precisa se melhorar pra caramba, porque a Série A é muito difícil. Enfim, já falei demais aqui no nosso vídeo de hoje. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre o desempenho, a sua expectativa também para a sequência do ano e essa próxima partida, né, já no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Outros vídeos aqui na tela final. Falei também sobre a injusta demissão do auxiliar técnico, o Emerson Ávila. Também tem o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. E o apoiador do canal, a RT Facas, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!